A toda diga: Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico esta noite. Obrigado por tudo quanto já aprendemos. Estamos a orar, Senhor, que tudo está escrito no coração, nas tábuas de cada coração. E, Senhor, a paixão, o fogo, a fervência, a busca, concedas a cada um de nós no nome de Jesus. Oramos que toda paixão perdida, todo fogo que perdemos, qualquer cometimento que perdemos, possa restaurar a cada um abundantemente em nome de Jesus. Abra as páginas das Escrituras para cada um, mesmo esta noite, e oramos que a graça para permanecer na palavra, para viver como a palavra, o que a palavra nos ensina, e para mover adiante em todas as coisas, em todas as ações, conforme a tua palavra, conceda a cada um de nós, no nome de Jesus, membros, ministros, pais, crianças, crentes antigos e novos, estamos a orar que seguimos a tua palavra passo a passo, dia após dia, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. No nome de Jesus oramos. Deves me dar um outro amém antes de sentar. Deus te abençoe. Estamos aí para Gálatas capítulo 2. E hoje estamos a olhar para o verso 11, 13 e 14. Gálatas capítulo 2. Estou a ler a partir do verso 11. Gálatas 2, 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. O verso 12 está a dizer ali: porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E no verso 13, verso 13, e outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Bernabé se deixou levar pela sua dissimulação. Agora no verso 14, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como os judeus? Agradecemos ao Senhor pela passagem das Escrituras em que estamos a considerar hoje. É uma das evidências que a Bíblia é a palavra de Deus. Normalmente, quando você escreve a história de um grande homem e escreves a autobiografia, você não põe alguma dessas coisas ali que poderão trazer a ele a uma luz, a uma escuridão. Por que haver então um desacordo entre Barnabé e Paulo? Porque está escrito na Bíblia. Por que haver um tipo de dissimulação, fingimento na ação de Pedro? Está lá escrito na Bíblia. Por que Paulo vai confrontar Pedro? Por causa do que ele fez. Está lá escrito na Bíblia. E precisamos lembrar que tudo o que Dante foi escrito para a nossa aprendizagem, para que nós, através do conforto e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, hoje estamos a olhar para o tema perseverando a verdade do Evangelho a todo custo. Perseverando. E é isso que Paulo apóstolo fez. Ele viu que a verdade do Evangelho estava sendo transtornada de patas para o ar. Ele viu que a verdade do Evangelho estava a ser agora levado para um outro ângulo. Então ele precisou defender o Evangelho, a verdade do Evangelho. Por quê? Porque temos que perseverar a verdade do Evangelho. Porque se o Evangelho for retificado,
o evangelho mutilado não pode salvar. Se o evangelho for mudado, o evangelho modificado não pode salvar. Se o evangelho for mudado, o evangelho adulterado não pode salvar. É a razão pela qual, porque Paulo, apóstolo, estava interessado na salvação das pessoas, tanto judeus como gentios. Então, ele tem que defender a verdade do evangelho, perseverar a verdade do evangelho, para que este evangelho permaneça como Deus nos tem dado e se permanecer como Deus nos deu, as pessoas vão ver o evangelho, o verdadeiro evangelho, o evangelho perfeito, celestial, divino, o evangelho salvador, o evangelho transformador, o evangelho que não muda. E então aqueles que ouvem desse modo serão capazes de responder àquele evangelho e darem sua vida ao Senhor e serem salvos. Então, assim como foi, assim deve ser hoje. Que cada um de nós ministro, que cada um de nós pregador, que cada um de nós líder, que cada um de nós pregador desta palavra, que cada um de nós que está hoje chamado para levar a cabo este evangelho, deve o anunciar conforme ele está dado, deve o levar a cabo conforme está escrito, conforme Deus assim o deu. É muito perigoso porque muitos vão se desviar e muitos vão perder a sua fé e a sua esperança no Senhor. O perigo de pilares se desajustar da fundação é o ponto número 1. Número 2 é a dissimulação de parceiros abalados pelo medo. Depois de Pedro dissimular, ele deixou o lugar onde estava antes. Quando aqueles judeus chegaram, de Tiago, Bernabé e outros também dissimularam com ele e disseram: se Pedro está com medo dessa gente que está vindo de Jerusalém, quem eu sou? Então assim temos hoje a dissimulação de parceiros abalados pelo medo. Medo do homem é muito perigoso. O medo do homem vai trazer laço. O medo do homem, da mulher, o medo de pessoa alta, pessoa grande, pessoa forçosa, pessoa forte, o medo da face deles e o medo do comentário de o que vão dizer, o que vão fazer, como vão reagir, como vão responder. Este medo, o medo de qualquer um nas nossas vidas, vai trazer laço e nos desviar, e não só nos desviar, também o pecado do líder é um pecado que lidera e vai liderar outra gente também. Então, a dissimulação de parceiros abalados pelo medo. Ponto número 3 é a defesa por Paulo, firme na fé. A defesa de Paulo, Paulo apóstolo. Louvado seja Deus que temos pessoas como Paulo apóstolo, que assim que toda a gente estava a seguir a direção errada, Paulo pode estar sozinho, firme, pode estar sozinho, afirmando-se pela verdade. E louvamos a Deus que você pode ser um homem assim, porque se toda a gente cair, quem vai ficar em pé? Se toda a gente comprometer, quem será o vencedor? Se toda a gente se desviar, então, quem vai se apegar na verdade, na palavra de Deus? É bom para ti que no tempo do Antigo Testamento tivemos um Daniel que ficou sozinho, firmou-se, e os seus 3 companheiros que o seguiram. No tempo do Novo Testamento temos esse homem, Paulo apóstolo, e que pôde estar firme, e porque ele esteve firme, o mundo agora, a palavra agora está perseverada, a palavra está perseverada para nós hoje. É hora que o Senhor faça de ti um Paulo, que de ti o Senhor levante um Paulo e que te faça estar firme, apesar de qualquer coisa que estiver a acontecer à volta de ti, em nome de Jesus. A defesa de Paulo, firme na fé. Vamos ao ponto número 1. Ponto número 1. O perigo de pilares a desajustarem-se da fundação. O perigo de pilares desajustarem-se da fundação. Três subtópicos. Número 1. A imutabilidade dos pilares salvadores da verdade.
of the same pillar, dos pilares salvadores da verdade. Para além de ser pilar de apóstolo, de ser pastor, o pilar da verdade. O pilar da verdade, o pilar para o qual construímos o templo da verdade e edificamos tudo quanto queremos edificar, porque o templo da verdade, a verdade do Evangelho, deve estar firme no pilar, deve estar no pilar. A imutabilidade do pilar salvador da verdade. Número 2, a instabilidade de alguns pilares no templo. O templo é a igreja. O templo é a coisa toda que temos debaixo da graça salvadora de Deus. E há alguns pilares ali, e há alguns pregadores ali, e há alguns pastores ali, e há algumas pessoas ali que estão a abalar, que são instáveis, pessoas instáveis como água, que tu não podes prosperar. Há instabilidade de alguns pilares no templo. Número 3, a importância de firme perseverança sem timidez. A importância de estar firme, corajoso, permanecer sólido, inabalável, firme, perseverança firme sem timidez. Vamos ao subtópico número 2, que é a imutabilidade do pilar salvador da verdade. Vamos para 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, o verso 15. 1 Timóteo capítulo 3, o verso 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna da firmeza da verdade. A coluna e firmeza da verdade. A igreja do Deus vivo, a firmeza e a coluna da verdade. A coluna e firmeza da verdade. Se a igreja deve fazer qualquer coisa, a igreja deve estar firme e apegar-se à verdade do Evangelho. Se a igreja então vai se tornar o depósito, se a igreja vai se tornar o lugar onde vai se depositar a verdade toda, de modo que se você estiver a procurar a verdade, só basta vir à igreja e encontrar a verdade. Então, nesse caso, a igreja é o pilar da verdade e o lugar da verdade. E aqueles então que são pregadores na igreja devem estar firmes como pilar e apegar-se na verdade da palavra de Deus. Em Jeremias capítulo 1, estamos a ler o verso 9. Jeremias capítulo 1, o verso 9. Jeremias capítulo 1, o verso 9. Está a dizer ali: e estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me: e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Eis que ponho a perfeita palavra. Eis que ponho a plenitude da palavra. Eis que ponho a completa revelação na tua boca. Eu ponho as minhas palavras na tua boca. O que aquilo fez Jeremias? O que fez Jeremias ter a verdade? Ter a verdade, amar a verdade, possuir a verdade, pregar a verdade, anunciar a verdade, colocando a verdade da palavra de Deus em primeiro lugar. Olha para o verso 13, e eis que hoje te fiz a cidade firme e uma coluna, e sem a verdade, sem o Evangelho, Jeremias não podia ser um pilar, e sem a verdade, sem a revelação. O verso 10, onde estamos a ler o verso 10, sem a revelação Pedro não seria pilar. Onde estamos a ler Jeremias 9 e 10. O que faz qualquer um ser um pilar confiável, que um pilar firme, o que faz alguém ser um pilar para confiar na igreja do Deus vivo, é que esta pessoa tem a verdade, tem o Evangelho verdadeiro, a palavra de Deus, o Evangelho, e retém e segura-se, apega-se àquela verdade. E o Senhor está dizendo: olha, ponho-te neste dia, o verso 10, Jeremias 1:10, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribar e para destruir e para arruinares e para edificares e para arruinares.
e contra os seus príncipes, contra o povo da terra. O verso 18, eis que te põe hoje por cidade forte e por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis, contra Judá, contra os príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. 2 de Coríntios, capítulo 3, o verso 10. 2 de Coríntios 3, 10. 2 de Coríntios, capítulo 3, o verso 10. 2 de Coríntios 3, 10, agora o verso 11. Porque também o que foi, porque ninguém pode pôr outro fundamento do que aquele que já foi colocado. 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 10, é Cristo Jesus. 1 Coríntios 3, o verso 10 e 11, é aquela fundação em Cristo. Cristo Salvador, Cristo sozinho sem a circuncisão. Cristo Santificador, Cristo somente sem a cerimônia do Antigo Testamento. Cristo, o batizador no Espírito Santo, Cristo somente sem beber do Rio Jordão, Cristo curador, Cristo somente sozinho sem todas as folhas e raízes, Cristo o Redentor sem qualquer outra pessoa se tornar co-redentor ou redentor com ele, Cristo, verso 2, a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro que edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 2 de Timóteo 2, 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo o Senhor conhece aqueles que são seus, e todo aquele que profere o nome do Senhor aparte-se da iniquidade. 2 de Timóteo capítulo 2, versos 19 a 21. Aparte-se da corrupção. Aparte-se de corromper a palavra de Deus e aparte-se de corromper as suas próprias vidas. A imutabilidade de pilar salvador da verdade. Vamos agora ao subtópico 2, a instabilidade de alguns pilares no templo. A instabilidade de alguns pilares no templo. Estamos aí para Gálatas capítulo 2, o verso 11. Gálatas 2, 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Isso não era esperado de Pedro. A mesma coisa também conosco. Qualquer um de nós somos pastores, pregadores, somos pastores intendentes nacionais, provinciais, líderes, obreiros, e fomos ensinados a verdade. Então o Senhor espera que estejamos firmes na verdade, que nos estejamos firmes na verdade, firmes pela verdade e firmes na verdade, e apresentamos a verdade a toda oportunidade, a qualquer pessoa com que nos deparamos. Mas como foi no Antigo Testamento, assim também espalhou para o Novo Testamento. Pode te lembrar de Finia e Ofinias, que caíram. Pode lembrar de Nadab e Abiú, caíram. Pode lembrar de Arão, não se firmaram na palavra e as pessoas foram guiadas, levadas à idolatria. Podes te lembrar de muita gente que já se desviou da verdade da palavra, e agora vemos ao Novo Testamento. E Pedro, ele mesmo, a escrever a epístola, a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, está dizendo que houve falsos profetas naqueles dias, e haverá também falsos ensinadores, falsos mestres entre vós. Infelizmente, esse mesmo Pedro caiu naquele tipo de situação. Foi uma situação de compromisso, foi uma situação de não estar forte, uma situação de temer homens mais do que o Messias, de temer as pessoas à volta dele mais do que o Senhor Deus do céu. Agora, para apontar dedos acusadores a Pedro é uma coisa, e para você entender o teu momento de confrontação, para entenderes o teu próprio momento quando as pessoas vêm, pessoas que você respeita e honra, e então tens uma firmeza a tomar e tens a palavra a defender,
para você ser capaz de estar firme, vai requerer uma boa experiência da salvação, uma boa experiência de santificação, uma boa experiência de batismo e poder e coragem e ousadia no Espírito Santo. Mas agora somos ditos acerca de Pedro que devia ser culpado, que era repreensível. Olha para o verso 12. O verso 12. Gálatas capítulo 2, verso 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, esse é Tiago em Jerusalém, ele antes comia com os gentios, ele já foi afastado. Quando Deus chamou Pedro à casa de Cornélio, ele já esteve lá e ficou alguns dias com eles, comeu na casa que os gentios providenciaram para ele, ele comeu a comida que os gentios providenciaram, ele já sabia que o Senhor já tinha quebrado aquelas paredes de barreira, aquelas paredes de separação. Eles já sabiam que Pedro tinha ido à casa de Cornélio e comeu lá. Eles até mesmo o desafiaram. Olha para Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o verso 2. Atos 11, o verso 2 está a dizer ali. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, contentando com ele, que pena, que contentaram com ele acerca de uma coisa não essencial, que contentaram com ele, discutiram com ele sobre comer, contentaram com ele sobre o que comer, depois tirar fora. E Jesus lhes tinha dito, antes dele partir, que não é o que entra no homem como comida, como o que bebe, que corrompe o homem, que contamina o homem, mas é o que sai do homem. Agora o desafiaram e disseram: Pedro, o que você fez? Você foi até aos incircuncisos, aqueles gentios, e comestes com eles. Olha para o verso 3, Atos 11, 3, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Verso 4, mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, estendendo isto por ordem, dizendo, olha para o verso 8, mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca na minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. O verso 9 diz, mas a voz respondeu-me do céu segunda vez. Isso devia ter tratado e acertado tudo de uma vez para sempre. Que uma voz voltou a me responder do céu, a dizer que não chames tu comum ao que Deus purificou. O verso 10, verso 2. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E agora no verso 11, está dizendo no verso 11, e eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesaria. O verso 12 e diz, e disse-me o Espírito que fosse com eles. E o Espírito disse-me que fosse com eles. Esse é o Espírito Santo acima de Tiago, Espírito Santo acima de João, Espírito Santo acima de qualquer das pessoas, de qualquer pessoa de Judá ou Jerusalém. Esse é o Espírito Santo, muito acima de qualquer homem na terra. E isto devia ter tratado e acertado tudo para Pedro. E disse meu Espírito que fosse com eles, não duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. Agora, olha para o que Pedro fez. Precisamos olhar para nossas vidas pessoais, e se tivermos qualquer medo do homem, então esse medo aterrorizante do homem, esse medo intimidador do homem, e colocamos as nossas vidas nas mãos do homem ou da mulher,
e de modo que conhecemos a verdade da salvação, a verdade da justiça, de modo que conhecemos a verdade da restituição, da santificação, de modo que conhecemos a verdade da pureza de coração, a verdade de estar firme na palavra de Deus, sem acrescentar, sem subtrair, que conhecemos a verdade, e é isso para pregar, e é isto para andar, viver nele, mas que o medo dos homens agora já não nos permita fazer o que o Senhor revelou que devemos fazer, então poderemos eventualmente perder o céu. Porque qualquer um que se envergonhar de mim nesta direção adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele no reino de Deus, diante do Pai Celestial. É hora que estejamos firmes. Eu disse que é hora que estejamos firmes. Eu estou à espera do teu amém. Sabe, Pedro podia muito bem olhar para Paulo e Pedro dizer: Paulo, eu estou aqui antes de você, virou Paulo. Eu conheci Cristo físico, estive com Cristo cara a cara. Aquele tempo que você estava lá, Paulo, aquele tempo que você estava lá perseguir a igreja, eu, Pedro, já era apóstolo. E agora você está falando isso contra mim? Pedro podia achar maneira, forma de lutar contra ele, ou de também contar toda a história antiga daquilo que era Paulo e retalhar, dizer: Pedro, Paulo, você está me envergonhando assim no público. Então Pedro podia muito bem trazer a história de Paulo e também apontar, dizer: você também, você mesmo, Paulo, que estava apontando, olha o que você era antes, sabe? Isso mostra, isso normalmente é a atitude de pessoas que não gostam de correção, pessoas incorrigíveis. São esse tipo de pessoas que quando você diz alguma coisa que vale se corrigir abertamente, porque Paulo apóstolo fez isso abertamente. Essa gente tem a tendência de dizer: nós podemos também cavar, trazer à tona algo e lançar isso ao público e lançar isso também nos mídias sociais para que ele também possa ser envergonhado. Mas qual foi a atitude de Pedro afinal? Vamos olhar para 2 de Pedro, capítulo 3, o verso 14. 2 de Pedro, capítulo 3, o verso 14. Essa aqui é Pedro a escrever. 2 de Pedro 3, 14 está dizendo: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Pedro estava a dizer: será que vocês ouviram acerca do que eu fiz? Ouvistes vós acerca do meu compromisso? Ouvistes vós acerca da minha desassociação? Não façam isso, não sigam isso, não façam isso, porque Cristo está a vir. Eu já fui corrigido e aceitei a correção. Assegurem-se que sejam achados nele em paz, imaculados e irrepreensíveis. Bora para o verso 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Olha para Pedro, ao invés de retalhar, ao invés de lançar lodo, pedras a Paulo, que também, assim como Paulo lançou a ele, ao invés de Pedro usar a sua posição, o seu escritório, o seu ofício, as suas experiências, a sua antiguidade, para também lançar coisas contra Paulo, mas ele está dizendo aqui: assim como também o nosso irmão Paulo, amado irmão Paulo, escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, está dizendo, falando disto como em todas as suas epístolas. Está dizendo que aquele homem Paulo é um homem de sabedoria. Aquele homem Paulo é um homem que ama a verdade e crê na verdade, ama a verdade e defende a verdade até mesmo acima de mim. Será que você pode fazer isso? Olha para a tua vida. Se algo acontecer que você for repreendido publicamente, diretamente ou indiretamente, será que você vai dizer: por que fizeram assim para mim? Porque não me chamaram num lugar privado e solitário e me falar de uma maneira boa, e de uma maneira diplomática? Porque não me chamaram assim no privado? Como é que lançaram assim, me falaram assim no público como a qualquer um? Será que você pode fazer como Pedro, dizer: ele tem sabedoria, ele tem entendimento, ele tem revelação,
e é um amado, e é um Paulo, é um irmão Paulo amado. Olha para o verso 16, falando disto como em todas as suas epístolas. Ele está dizendo todas as epístolas que Paulo escreveu na sabedoria de Deus. Ele está dizendo que você poderá estar em conta com uma epístola aos Galatas, até me confrontou ali, mas em todas as suas epístolas, falando dele, destas coisas em que também alguma, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Entende a linguagem? A epístola, as outras escrituras. Ele afirmou que as epístolas de Paulo, eram parte das escrituras. Ele não disse, ok, não, eu não afirmo isso, eu não o confirmo, eu não vou lhe honrar. Ele não disse, não, que eu não vou lhe dar qualquer honra pública a ele e dizer, ele escreveu em sabedoria, que ele escreveu em base da revelação, que ele escreveu as escrituras. Porque não estamos a fazer isso? Porque olha para o que ele fez para mim. Há pessoas que dizem ser cristãos, há pessoas que dizem que estão santificadas, e algo que aconteceu 7 anos atrás, 10 anos atrás, o pregador, o pastor estava a pregar e apontou para eles e disse, igreja, nós devemos corrigir isso, temos que corrigir isso, porque isso não é certo. E então, sem dúvida, e disse, irmão fulano, o que o irmão fulano, que a irmã fulana fez, não vamos permitir isso aqui. Esse é o pilar da verdade e a igreja do Deus vivo. Agora aconteceu 10 anos atrás, e aquela irmã guardou aquilo na mente e no coração. Então, onde está a santificação que estamos a falar, que cantamos, que premos, que cantamos, oramos e falamos outras pessoas? Onde está essa santificação? Se estamos santificados, louvamos a Deus por alguém que foi capaz de nos corrigir, alguém que foi capaz de levantar e nos dizer que aquilo não é certo. Agora Pedro teve boa atitude. Essa é a evidência de que essa pessoa é um verdadeiro filho de Deus, que é um verdadeiro ministro de Deus. Ele está dizendo que ler a escritura, a sua própria perdição, para a sua própria perdição. Verso 17 agora diz, vós amados, vós portanto amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Ele está dizendo, se era o que vem, que eu fiz, e que quando eu não estava firme, mas vós deveis parecer firmes e fortes e estáveis, e assegurai que estáis sempre firmes até ao fim. Que o Senhor nos dê a graça, que o Senhor nos dê o poder, e o bom Senhor nos dê a força para estar firme em tudo, em cada dia, até o fim das nossas vidas, no nome de Jesus. Estamos aí ao subtópico 3. Subtópico 3 é a importância da perseverança firme sem timidez. A importância de perseverança firme sem timidez. Estamos aí para o segundo livro de Samuel, capítulo 12. Estamos a ler o verso 1. Segundo livro de Samuel 12, 1. Segundo livro de Samuel 12, 1. Onde estamos no segundo livro de Samuel 12, 1. E o Senhor enviou Natã a David, e entrando ele a David, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Verso 2. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. O verso 3 diz, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos, igualmente do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. No verso 4 está a dizer ali, verso 4, e vindo ao homem rico um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas
e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. O homem que viera a ele visitá-lo. Então no verso 5, então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto. Olha agora para o verso 6. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. O verso 7 então diz: então disse Natã a Davi: tu és este homem. Sabe da história? Será que você pode ser assim corajoso a esse ponto? Podes tu confrontar um Davi, um líder? Podes tu confrontar alguém que é suposto viver uma vida justa? Alguém que é suposto guiar o povo, mas que está a cometer adultério, mas que cometeu adultério e até mesmo matou o homem, o marido daquela mulher, e tomou aquela mulher para si mesmo para acrescentar das muitas mulheres que já tem. Será que você pode disciplinar tal pessoa? Pode falar para tal pessoa? Podes tu confrontar tal pessoa, falar para tal pessoa? Ou você só vai estar ali a murmurar no teu cantinho, a falar debaixo com uma voz baixa em ti mesmo e a colocar tudo debaixo do tapete, e quando te chamar você vai dizer sim Senhor, sim Senhor, sim Senhor. Tem isso no teu coração, tem isso na tua mente, mas ele que está por o evangelho, mas ele que está a corromper o evangelho, mas ele que está a mutilar o evangelho, mas ele que está a destruir a igreja e está a destruir a verdade na igreja. Mas você está sempre ali, sim Senhor, sim Senhor, sim Senhor. Não tens a coragem, a pinha dorsal de Natã, não tens a pinha dorsal de Paulo para dizer, a coragem de Paulo para dizer: isto não é certo, tu és o homem. Sabe, é por isso que estamos a estudar as Escrituras. Estamos a estudar as Escrituras para que quando o tempo chegar, para nós estarmos firmes e fortes e corrigir o que deve ser corrigido, sejamos capazes de fazer isso. E não que ficamos a esperar, e então o pastor agora vem e corajosamente diz: não podemos ter isso na nossa igreja, não podemos ter isso no reino, não podemos ter isso no ministério. E então, ao invés de corrigir e ao invés de você limpar a coisa, ainda estão a honrar o homem, ao invés de honrar o homem que fala a verdade de qualquer pessoa. Sabe, não importa alguém que, ao invés de respeitarmos a pessoa que está a corrigir, mas nos juntamos pessoas que estão alegres com aquele homem que está a destruir a igreja, dizer, porque está a falar assim, quer mais que a vida profunda volte nos anos 70, os anos 80, onde já será que não há mudança, onde estamos agora? Será que não estamos nos dias modernos? A Bíblia se tornou moderna? A Bíblia se tornou moderna, a Bíblia permanece como sempre e assim permanecerá em nome de Jesus. E você permanecerá também como deve em nome de Jesus. Olha que permanecerás em nome de Jesus. Estarás firme na verdade, não fugirás da verdade, não esquivarás da verdade, mas você estará firme a dizer: essa é a verdade da salvação, essa é a verdade da justiça. Então, por ela ser a verdade da salvação e da justiça, eu pego a minha pasta e estou a ir embora. Onde você está a ir? Se você for sair e deixar a verdade, você vai para o inferno. Então, só deves estar firme e dizer que esta é a verdade e eu creio. E porque esta igreja está firme na verdade, então eu vou estar na verdade em nome de Jesus. Olha para isso, todos esses muitos anos que eu fui convertido, o pastor está a dizer que ele converteu-se em 1964, aquele foi muito tempo. E pela graça de Deus, eu me apego em toda a Bíblia. Alguém juntar-se a mim, alguém afirmar a verdade comigo, alguém que vai pegar-se a verdade e ter a pia dorsal, a coragem de que quando alguém fizer algo errado na tua presença, que você terá coragem, a ousadia de dizer: não Pedro, não David,
Isto não pode ser. O Senhor vai te dar essa piadoção para fazer em nome de Jesus. Agora vamos ao ponto número 2. Ponto número 2 agora. O ponto número 2 é a desassociação de parceiros abalando por medo. Desassociação dos parceiros abalados por medo. Gálatas 2:13. Gálatas 2:13. E outros judeus também dissimulavam com ele. Isso é com Pedro. De maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. 3 coisas aqui. Estamos a ver o exemplo desastroso de ministros medrosos. Como ministro, como Pedro, como lemos, quando ele for medroso, quando ele for fraco, quando não tiver pinha dorsal, quando for como um peixe fora da água, quando não for alguém confiável e está agora a gatinhar, quão desastroso isso é. Número 2 é os efeitos desajustadores do efeito do medo do homem. Os efeitos. Então, aquilo te faz você ficar totalmente fraco, quer dizer, desabilitado, e te desabilita de fazer aquilo que você deve fazer, aquilo que devia fazer, e de falar aquilo que devia falar, te desabilita. A desabilitação dos efeitos do medo do homem. Ponto número 3, a condenação de emulações e alimentar a má interpretação. Vamos ao subtópico número 2, é o exemplo desastroso de fraqueza ou frieza nos ministros. O exemplo desastroso de fraqueza nos ministros, de frieza nos ministros. 1 Coríntios capítulo 5, verso 6. Isso quer dizer que quando ele viu o mal, não confrontou o mal. Estavam a dizer, isto é a nossa sabedoria. Firmeza, ficar calado é a nossa. Então, ver o mal, nós estamos a dizer, ficar calado é a nossa sabedoria. Quer dizer, ver os assuntos, engolir sapupo, está a dizer, essa aqui é a nossa sabedoria. Não confrontar o mal, não confrontar os desviados, está a dizer, essa é a nossa sabedoria. Quer dizer, a pessoa se desviar e a contaminar, a sujar a igreja dos 2 vivos, eles ficam calados e dizem, esta é a glória da nossa sabedoria. Há pessoas que pensam que sabedoria não é falar a verdade. Há pessoas que pensam que sabedoria é evitar a verdade. Há pessoas que pensam que sabedoria não é confrontar o erro. Pessoas que pensam que sabedoria é não falar quando devia falar. A tal glória, 1 Coríntios 5:6, não é boa a vossa jantança, não sabeis que um pouco de fermento faz levar toda a massa, um pouco de fermento levar toda a massa, um pouco de compromisso, um pouco de se entregar à fraqueza da carne. Não vou falar, porque se eu falar, não vão entender mal, vão me entender mal. Isso pode corromper a igreja toda. Olha para o verso 11. O verso 11, nos diz no verso 11, 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo seu irmão, for devaso, e você sabe, ou avarento, e você sabe disso, ou idólatra, e você sabe disso, ou maldizente, e você sabe disso, ou beberão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Se você conhecer alguém que se chama de irmão, membro da igreja, e está a fazer algo no escritório, está a fazer algo ali aberto, algo que você sabe que isto é errado, você sabe que aquela pessoa que ele está a fazer, é isto que está a fazer é errado, mas está a dizer que é membro da vida profunda. Se você conhece alguém que está lá no púlpito a pregar a ti, na nossa igreja, mas está a viver um tipo de vida corrompida, uma vida pecaminosa, uma vida desviada, você sabe disso e está a dizer, ok, eu não vou falar quem eu sou para falar disso. Mas quem é eu mesmo? Será que eu já estou no céu para falar? Se aquela é a fraqueza dele, ou também não tem nem fraqueza? Então você está a defender, a cobrir um desviado, um pouco de fermento, leveda toda a massa. O Senhor quer que você fale. Não falar para destruir ele, mas para lhe ajudar e corrigir, para que ele possa sair do seu pecado, possa sair das trevas, da escuridão e vir à justiça e à luz
em nome de Jesus. Será que ouvi qualquer amém ali? 1 Coríntios capítulo 15, o verso 33. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 33. 1 Coríntios 15, 33. Está dizendo, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E no verso 34 está dizendo, vigiai justamente e não pequeis. Vigiai justamente e não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Estamos a olhar para Hebreus capítulo 13, o verso 8. Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para eternamente. Tudo quanto Jesus condenou no seu tempo, também continua a condenar hoje. Tudo quanto Jesus reteve no seu tempo, ele continua a assegurar hoje. Tudo quanto Jesus pregou, justiça, que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A mensagem de Cristo continua a mesma. Os mandamentos de Cristo continuam o mesmo. A expectativa de Cristo permanece a mesma. A verdade em Cristo permanece a mesma. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Olha para o verso 9. Verso 9 está dizendo, verso 9. Não vos deixais levar, verso 9, está a dizer ali, não vos deixeis levar, Hebreus 13, 9, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitar os que a ele se entregaram. Ponto subtópico 2 é o efeito desabilitador do medo do homem. O efeito desabilitador do medo dos homens. Se você tiver medo dos homens, vão te desligar, vão te desatualizar, em fato, te desmantelar. Se você está ligado lá na eletricidade, se você pode ligar a ficha lá na tomada para poder refrigerar a tua arca, a tua ventoinha girar e fazer tudo lá, você poder cozinhar lá. Agora, você desligou, você tirou a ficha da tomada. Uma vez que você tirar, não há fogo, não há energia, não há fogo, não há nada, é tudo frio. Oração não vai funcionar, pregação não vai funcionar, oração não vai funcionar, tudo que estamos a fazer não vai a lugar nenhum, porque o medo do homem te desabilitou. Mas o medo vai desaparecer. A propósito, estamos com medo de quê? Com medo de quem? De Arão, de Faraó. Olha para o fim dele. Como é que estamos com medo dele? Nabucodonosor, do que nós estamos a temer? Olha para o fim dele. Por que você está com medo dele? Belshazzar, o grande, o bêbado, o idólatra. Do que nós estamos a temer deles? Qual foi o fim dele? A cova dos leões. Do que nós estamos a temer? Daniel foi para lá e saiu de lá. Você vai entrar lá e sair em nome de Jesus. O foro de Nabucodonosor, do que nós estamos com medo? Shadraque, Meshach, Abednego entrar naquele fogo e sair. Você também vai sair. E todos os fariseus e saduceus, tudo quanto fizerem, todas as suas ameaças, qual foi o resultado? Onde estão hoje? Do que você está temendo? Não teremos mais medo do homem. Amém. Os efeitos desabilitantes do medo dos homens. Olha para o primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, o verso 22. Primeiro livro de Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Olha para o verso 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele, o Senhor, também
te rejeitou a ti para que não sejas rei. Isso aconteceu a Saul. Olha para o verso 24, Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo, porque eu temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Quando você foi salvo, qual foi a tua paixão? Qual foi a tua busca? Qual foi o teu propósito de coração quando você foi salvo? O que te levou de joelhos para a santificação? Por que você orou? Como é que você consagrou a tua vida à santificação? E quando você saiu daquele altar, sendo santificado, como é que você sentiu no teu coração? E o primeiro problema, o primeiro desafio que te confrontou quando você foi santificado, pode te lembrar quão corajoso você é, você foi, pode te lembrar quão firme e forte você foi. O que te mudou? O que fez com que você mudasse? O que te fez você ser tão medroso hoje? Por que você está tímido hoje? E por que você hoje está vivendo uma vida debaixo do medo? De que se você quiser fazer alguma coisa, olhas aqui, olhas para lá. Será que o fulano está aí? Será que a fulana está aí? Será que o fulano está ali? Qual é o problema contigo, afinal? Será que você se esqueceu que o preço que Cristo pagou por ti, para você ser salvo, e te enviou para uma tarefa e te deu um trabalho, de que é isso que você está para fazer? E você nunca mais pensou acerca de Cristo, você nunca mais pensou acerca do Espírito Santo, e você nunca mais pensou da palavra de Deus, você nunca mais pensou acerca do poder do Espírito Santo, e tudo isso que você está pensando hoje é só aquele homem, aquela mulher, o que vai me dar, o que ela vai dizer. Será que ele está longe? Será que ele vai achar? Será que vai descobrir? Será que ele vai aceitar ou ele vai rejeitar? Medo do homem. E Saul teve que dizer: eu pequei, porque traspassei o dito do Senhor e a tua palavra, porque eu temi agora. Esse medo é um medo desnecessário. Saul, o que o povo podia fazer? O povo me diga, será que o povo podia te destronar do rei, do trono? Não. Será que o povo podia te substituir? Ele sabia que não. Será que o povo podia lutar contra ele ou contra os filisteus? Não, o povo nunca podia ter lutado contra ele. Mesmo que o povo tivesse abandonado, deixado ali, um pequeno rapaz, um Davi, destruiu os filisteus. E você é alto, maior e grande que Davi. Qual é o teu problema, ó rei Saul? Sabe, o nosso medo é desnecessário. A nossa timidez é desnecessário. O nosso temer é desnecessário. O que vai tirar de ti? Não podem tirar tua salvação, não podem tirar tua esperança do céu, não podem tirar a alegria de ti, o gozo de ti. Do que então estamos a temer? Ele está dizendo aqui: porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Mas você não vai temer em nome de Jesus. A palavra de Deus, o Senhor vai te promover assim que você divulgar a revelação da palavra de Deus. Vamos ao subtópico 3. Subtópico 3, estamos no subtópico 3, que é a condenação de emulação e alimentar a má interpretação. A condenação, emulação e alimentar a as más interpretações. A condenação de emulação e alimentar, mas por exemplo, olha para você, não está olhando para a palavra de Deus, está olhando para o povo. Você não está olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Basta olhar para as pessoas, o que o povo vai falar, o que o povo vai fazer e o que vai acontecer, olhando para o povo e não olhar para Cristo somente. Olhem para mim. Olhem para mim, todos vós os confins da terra, e sede salvos, curados e libertos, todos os confins da terra. Então, olhamos ao Senhor somente, todo momento. E mesmo quando você ver que as pessoas
o mesmo conceito é pensar das pessoas, você não vai fazer nada disso, porque Cristo não se tornou tudo em tudo na tua vida. Oh, disse Cristo agora se tornou tudo e tudo na tua vida. Eu disse que Cristo se tornou tudo e tudo na tua vida. Amém. E por causa disso, toda situação ameaçadora estará debaixo dos teus pés. Todo homem ameaçador ou mulher estará debaixo dos teus pés. E você estará firme, como verdadeiro soldado na cruz, onde deve estar firme. Você não vai estar medroso como um civil, mas somos fortes e poderosos, soldados de Cristo, em nome de Jesus. Será que você pode pensar de um soldado, de um militar, à frente lá da batalha? Então você o confronta e diz, por que você fugiu no campo da batalha? Eu vi uma criança no caminho e a criança estava fazendo assim na minha. Você soldado, você vai no campo da batalha e viste uma criança fazer isso para ti, você fugiu. Volta para lá, pai, e enfrenta aquele desafio que você vai vencer essa batalha. Estamos orando para a palavra de Deus e estamos orando para Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19. Diz aí no verso 19, Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Olha para o verso 20. O verso 20 diz idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações. Tá vendo? Você não comete fornicação, você tem emulações. Você não comete adultério, mas tem emulações. Você não é feiticeiro, mas tem emulações. Você não tem ódio, mas tem emulações. Não tens ira, mas tens emulações. Não tens ira e seduções, pelejas, heresias, decisões. Mas o teu único problema é que você não consegue estar firme. Você não consegue firmar-se sozinho. O teu único problema é que você não consegue estar firme e olhar sem olhar para alguém, e emular e copiar. Esse é o único problema que você tem, é sempre copiar. E é só tanto fazer você estar bom na idolatria, e na idolatria, feiticeiro, feitiçarias, na idolatria, e com todos mágicos, tanto faz te misturar com todos. Esse é o teu problema. Verso 21 está dizendo, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais te declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão, emulações incluindo, não herdarão o reino de Deus. Os que fazem tais coisas, emulações, não herdarão o reino de Deus. Eu acho que é melhor que cada um volte na sua pinha dorsal. Volte a pegar sua pinha dorsal, a nossa força, a nossa coragem, a nossa ousadia, e não estar ali a gatinhar, a rastejar, ou seja lá o que for, e ficarmos tão tímidos e medrosos por causa do que alguém possa fazer. Emulações, copiar as pessoas que vão se desviar por qualquer razão, e vai fazer com que nós eventualmente percamos o reino de Deus, que perdemos e sejamos fora do reino de Deus, porque os medos e os abomináveis, os feiticeiros e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. É hora que essa não seja a tua sorte, essa não será minha sorte. Eu estarei firme. Eu disse que eu vou estar firme. E estarei firme em nome de Jesus. Agora estamos aí agora ao ponto número 3. Ponto número 3, estamos a falar a defesa de Paulo, a defesa por Paulo, vírgula, firme na fé. Olha para isso outra vez, Gálatas capítulo 2, o verso 11. E chegando Pedro, Gálatas 2, 11, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Este é Paulo apóstolo. Eu oro que a mesma graça cada um de nós possa ter, e a mesma ousadia cada um de nós possa ter, e a mesma firmeza cada um de nós possa ter, em nome de Jesus. Ele está dizendo que eu o resisti na cara, porque está a ver, às vezes, quando alguém é mais velho de ti, alguém que é mais alto que você, alguém que é mais respeitoso do que você, alguém que já está ali há muito tempo antes de vir,
se você sabe que quando essa pessoa estiver a fazer algo, estiver a corromper o evangelho, está a fazer algo mostrando um mau exemplo, e então você lembrar do que você aprendeu e lembrar da coragem que deves ter, da firmeza que deves ter, e com todo o respeito, você não lhe respeita, mas, meu irmão, com todo o respeito, você vai continuar a lhe respeitar, mas você vai dizer, meu irmão, com todo o respeito, o que você está a fazer está a nos desviar. Em fato, nós estamos debaixo dessa coisa há muito tempo. É por isso hoje eu decidi ajudar a ti, ajudar a mim e ajudar a igreja. Que isso que você está a fazer não é coisa que esperamos de ti. Porque sempre que estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, você tem a tendência de pôr isso abaixo, desencorajar e desfazer tudo que ouvimos e nos levar mais ao nível, baixo ao nível 1. E alguém vem e depois dessa pessoa que você está falando, vem até contigo e dizer, sabe, você sabe para que você está falando? Você vai dizer, sim, estou a olhar para o nosso líder, para alguém que nos deve levar em cima, mas só que está nos pôr embaixo. Aquela pessoa não vai te deixar falar a verdade ou confrontar aquele que está a se desviar. Não só isso, sabe, às vezes, não é alguém que está até em cima, é alguém, até talvez o teu próprio filho. Você está trazendo o teu filho à igreja e você lhe ensinou a salvação, a palavra de Deus, que este é o caminho a seguir. E você está vendo que alguém está a desviar aquela criança e está a dizer àquela criança, será que você vai seguir o teu pai? Mesmo quando você crescer, você vai continuar nessa igreja com o teu pai e você vai acerca disso. E você vai querer lhe confrontar. O que é isso que você está destruindo, meu filho? Ou estou a lhe treinar no caminho do Senhor e eu estou a gastar tudo o que tenho para lhe ajudar, para ele estar educado e para ele entrar no céu, porque você está a fazer isto ao meu filho e você está a falar ao meu filho para não continuar comigo na igreja, sabe? Há pessoas que esperam que você não confronte as pessoas, está a destruir teu filho, está a destruir tua família, está a destruir tudo quanto você se porta de trabalho. As pessoas não esperam que você fale, só esperam que você fique lá calado, a tua família está destruída, você fica aí calado, então você está vendo a destruir teu filho, você ficar ali calado, você verá eles a mutilar, a destruir a verdade do evangelho e as pessoas esperam que você fique calado. Basta, chega! Se alguém quer levar teu filho para o inferno e ficar calado, talvez você próprio não está salvo, talvez você próprio não sabe o valor da salvação. Mas se você realmente entende que este é o caminho da verdade e toda a minha família vai me seguir e todos os meus convertidos vão me seguir e eu não vou permitir qualquer pessoa, seja lá qual for o poder, seja que poder tiver, o entendimento que tiver, me silenciar, eu vou tirar todos os convertidos para o céu, a graça de Deus vai te ajudar nessa tua decisão. Então ele diz, eu sozinho sou, eu me firmei, você vai firmar-se sozinho. Eu lhe resisti na cara, porque era repreensível. Olha para o verso 14 está dizendo, mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Paulo fez a coisa certa. E toda a escritura é dada por inspiração. E toda a escritura dada por inspiração é boa para a doutrina e proveitosa da presença de todos. Eles querem que nós seguimos a sociologia, a psicologia. A psicologia diz o homem tem a sua própria estima. E se há qualquer coisa que o homem quer proteger e guardar, o homem quer guardar e proteger a sua autoestima. Então, se você vai corrigir qualquer coisa no homem, não corrija no público. Não fala isso na presença de outra gente. Procura um tempo em que Pedro e você estiverem juntos num privado e então falar. E sabe, não lhe fale.
Não confronte as pessoas. Não tenha isso de batalhar pela fé uma vez dada aos santos. Não, sabe, está dizendo, não podemos fazer assim, mas devemos falar, dizendo, querido, amado apóstolo Paulo, achas que aquilo que aconteceu em Antioquia, será que achas que é a coisa certa? Que quando aquelas pessoas vieram da parte de Tiago, não achas que aquilo poderá desviar alguns jovens? E está a dizer que devemos discutir isso. E dissemos, não devemos lhes falar diretamente. Dizem, não podemos lhes falar diretamente. Sabe? A Bíblia está dizendo não. Tudo quanto estamos lendo na Bíblia está dizendo não. Que não lhes chamamos para diálogo nenhum. E não falamos isso no privado. Mas está a dizer aqui que abertamente, que falei apenas na presença de todos. E disse apenas na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios, como os gentios e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Eu oro que o Senhor nos dê a graça para performar o nosso dever em nome de Jesus. Subtópico número 1, o dever de declarar o Evangelho de Cristo. Número 2, a demanda de defender o Evangelho contra a corrupção. Número 3, o decreto de levar o Evangelho a toda criatura. Vamos ao subtópico número 1. Subtópico número 1, estamos a olhar para o dever de declarar o Evangelho de Cristo. Estamos a olhar para Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o verso 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério, que termine com alegria, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho de Deus. Você vai terminar com alegria. Nós vamos terminar com alegria. Você vai terminar com alegria. Quando o Senhor vier e levar os santos, você vai permanecer santo e não te juntar aos pecadores em nome de Jesus. Ora para o verso 25, Atos 20, 25. E agora, na verdade, sei que de todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Ora para o verso 26. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Verso 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Não fui negligente, não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Assim como o conselho de Deus foi declarado a ti de maneira ousada e corajosa, você também deve pegar o mesmo conselho e em todo lugar onde você for, declarar de maneira ousada e corajosa em nome de Jesus. Verso 28, Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar-lhes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Estamos aí para o subtópico 2, que é a demanda de defender o Evangelho contra a corrupção. A demanda de defender o Evangelho contra a corrupção. Gálatas capítulo 2, Gálatas 2:4, isto por causa dos falsos irmãos vacilantes, irmãos corruptos, irmãos a vacilares, isto por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Eles queriam levar os convertidos de Paulo apóstolo
à servidão, à escravidão da lei mosaica, à escravidão, à servidão da circuncisão. Levar os convertidos de Paulo à escravidão, à servidão da lei sermônica, da cerimônia da lei e dos direitos dos judeus, até vir espiar a nossa liberdade. Porque agora estamos salvos sem a circuncisão, que agora estamos salvos sem o sacrifício de animais, e estamos a seguir o Senhor, o caminho do Senhor, e Cristo é o nosso exemplo perfeito, e estamos a lhe seguir por todo o caminho. Mas esse vier espiar a nossa liberdade. Olha para o verso 5 diz: aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Eles fizeram muitas coisas para nos confundirem, para nos obrigarem, fizeram muitas coisas para nos esmagarem, para nos puxarem, para nos empurrar, para nos corromperem, para fazerem tudo, fizeram tudo para nos levar à falta doutrina, de maneira que tudo quanto defendemos a palavra de Deus, que mudássemos de direção. Fizeram isso trancando o cara, dissemos não. Então viraram, fizeram isso sorrindo, também dissemos não. Fizeram isso nos empurrando, dissemos não. Puxando isso, nos trazendo ao Senhor, também dissemos não. Fizeram isso, nos dando boas coisas, sendo bons para conosco, dissemos não, dissemos que todas as coisas que você está a nos dar não se igual à salvação do Senhor. Então fizeram isso tirando algo de nós, fizeram isso de qualquer maneira, mas dissemos, sei lá o que fazem, o que dizem, ou onde vão, para quem não está a dizer, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sugestão, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. A verdade vai continuar contigo. O Evangelho vai continuar contigo. A sã doutrina vai continuar contigo no nome de Jesus. Judas, capítulo 1, verso 3. Judas 1:3. Judas 1:3. Judas 1:3. Amado, escrevendo-os com toda a diligência acerca da salvação comum, quer dizer que a salvação comum aos gentios, aos judeus, comunhão comum ao primeiro século e a esse último século, a salvação comum aos brancos e aos negros, a salvação, a mesma salvação que Paulo apóstolo teve, é a mesma salvação que temos, a salvação comum. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tendo por necessidade escrever-vos, exortar-vos, que vós precisais batalhar, não batalhar vagarosamente, não batalhar lentamente, não batalhar mornamente, e não batalhar superficialmente, e não batalhar de uma maneira a rastejar ou a gatinhar, mas com toda a paixão, força, com todo o nosso coração e força e habilidade que temos, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu disse que vou batalhar. Sabe, se você já provou o Evangelho e sabes que o Evangelho está vindo de Cristo lá do Calvário, se você sabe que esta é a coisa mais preciosa que tens, como é que você vai batalhar por isso? Vamos supor que alguém vem, toma o teu filho, tira o teu filho de ti, você tem a força, você está ali e quer tirar o teu filho de ti para levar a uma terra que você nem conhece. Será que você só vai ficar ali a olhar e dizer, não fazem isso, não leve essa criança, esse é meu filho, é o único filho que tem? E será que você vai ser assim? Vai fazer assim? Você será assim afinal? Vai fazer assim? Não! Mas você fortemente, eu disse fortemente, sabe, alguém vem à tua casa e diz, eu estou a procurar o senhor fulano. Senhor fulano, qual é o teu problema? Qual é o problema? É minha mulher. E onde ela está? O que você quer ela para fazer o quê? E então começa a ir em todo lugar e pega ela e diz, e você dizer, por você ficou com esse homem, vem aqui comigo. Aí esse homem diz adeus a ele. Será que você vai dizer, será que você continua a ficar, qual é o problema final? Por que você está levando minha mulher?
Será o que eu fiz então? Queres o que afinal? Cala a boca, pá. Estou a levar a tua mulher. Será que vocês vão ficar assim ali paradinho? A levar a tua mulher? Estou a te perguntar. Vai ficar parado? Não. Você vai batalhar. Você vai dizer, o que? Isto aqui? Se você quer tirar a minha vida, toma a minha vida, mas essa aqui não vai contigo. Será que estou a falar para alguém ali? Estou a falar de ti ali. Agora, quanto ao Evangelho. Agora estamos a falar da verdade interna do Evangelho. A verdade que salva. E a verdade que santifica. A verdade que leva as pessoas para o céu. E alguém quer tirar isso de ti, quer tirar isso de nós. E todos nós aqui estamos tão mansos, tão bons, tão sem piadosa, sem força, e a dizer, por que você está a fazer isso? Estás a corromper o Evangelho, estás a tirar o corromper, estás a tirar o Evangelho. Por que então é que esse, para isso, que esses todos os anos estamos a trabalhar nisso, agora você está a me destruir? Não faz isso, não! Com toda a força, corajosamente, ousadamente, com toda a coragem, com tudo que você tem, seriamente, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu vou. Eu disse que eu vou. Olha para o subtópico 3. Subtópico 3 é o decreto de liberar o Evangelho a toda criatura. O que temos é um decreto. O que temos é a palavra de Deus. E deliberamos a toda criatura sem medo e sem favor. Sem medo e sem favor. Vamos para Marcos capítulo 16, o verso 15. E ele Cristo, e ele o Salvador, e ele o Redentor, e ele o Cristo ressurreto, e disse-lhes, ide, Marcos 16, 15, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Não deixe o Evangelho em casa quando estiveres a sair. Não deixe o Evangelho na gaveta, no bolso, ou lá no armário, ou no carro. Não, leva o Evangelho contigo, o poder e a potência que há no Evangelho da igreja primitiva até esse tempo. Leva esse Evangelho contigo em todo lugar onde fores e prega o Evangelho a toda criatura. Amém. Quando você les encontrar ali alto em que estão, prega para eles baixo em que eles são, prega para eles homens que são, prega para mulheres que são, prega para eles o mesmo o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Diga, Senhor, eu vou. Na tua força, diga isso. No teu poder, diga isso. Na tua graça, em todo lugar, em qualquer lugar, a toda pessoa, eu vou pregar o Evangelho. Então levanta-te e fala ao Senhor, eu vou pregar o Evangelho a toda criatura com que eu me deparar, sem medo dos homens, sem temer, sem timidez, sem medo, nada que te vai parar ou fechar a tua boca. Eu vou, fala ao Senhor.